sou o primeiro que aqui, no posto visto, pratica stand-up filosofia. Na Rua da Faz parte, pelo menos o primeiro que faz stand-up sou eu. Não inventei o nome, mas sou o primeiro praticante aqui do bairro. E então, nós aos sábados procuramos pegar no tema do mês e então visitar um bocado a filosofia e ver se conseguimos pôr as pessoas na sala Nietzsche a rirem com alguma coisa da filosofia. O tema deste mês é o teatro. É sobre isto que eu hoje gostava de falar e trazer alguns aspectos mais ou menos, não digo hilariantes, mas ou menos produtores de pequenos sorrisos. Etimologicamente, teatro vem do grego teatron, que quer dizer observatório, porque o verbo é theorein. Portanto, teatron é o lugar onde as pessoas observam, veem. Theorein quer dizer ver, contemplar. Isso logo nos traz uma questão curiosa, que é a relação entre ver e dever. Portanto, o teatro, podemos dizer que é o lugar de ver. E o dever tem justamente logo uma relação com a situação em que nós vivemos hoje, aqui neste país, em que, sem sabermos como, estamos todos a dever. E o conceito de dever depois remete para outras dimensões que têm a ver com o conceito de dívida, de culpa, e pensando nisto, nós percebemos que, de facto, quando em miúdos ouvimos dizer que o grande tema do teatro grego era o tema da culpa, os nossos professores procuravam esquecer-se do facto que a culpa tem a ver com o dever e o dever tem a ver com a dívida. Nós só temos deveres para quem nos empresta dinheiro, não temos deveres com os papás, não temos deveres com a porteira, não temos deveres com os antepassados. É toda uma mistificação que, ao longo da história do Ocidente, se criou da mistura entre cristianismo e platonismo, porque, na sua origem mais radical, o conceito de culpa, mesmo em alemão, o conceito de culpa, Schuld, é igual ao conceito de dívida. Em alemão, dívida e culpa têm o mesmo modo de se exprimir, Schuld. Portanto, a grande questão do teatro é a questão do dever, da dívida e de pagar dívidas. E é curioso que a primeira peça de teatro, a primeira tragédia grega, é precisamente a história de alguém que não pagou uma dívida, foi o Prometeu. Porquê? Porque viveu acima das suas possibilidades. Porque resolveu ir acima do mundo dos humanos, entrar no mundo dos deuses, apropriou-se de um empréstimo qualquer, que os gregos chamaram fogo, não é? Pensavam que precisava do fogo. Em geral, nós até usamos aqui umas velinhas para homenagear o Prometeu e esse gesto lindíssimo que está na origem da nossa condição humana. E, portanto, o Prometeu teve a ousadia de, acima das suas possibilidades, ir ao mundo dos deuses e trazer qualquer coisa que era indispensável para ele. E que achava que tinha o direito a pegar naquele bocadinho de chama para inventar, precisamente, a humanidade. E porquê? Porque os gregos também tinham consciência de que os deuses tinham deixado os homens muito desamparados. O mito do Prometeu é um mito muito mais bonito que apenas o momento em que ele paga a dívida, fica acorrentado ao rochedo, onde vem depois a águia comer o fígado. É que o Prometeu só decidiu viver acima das suas possibilidades porque olhou à volta, viu que toda a gente estava bem servida. Os leões tinham garras, os ursos tinham pelos grossos, a águia tinha asas e os homens não tinham nada, tinham sido logo de raiz abandonados pelos deuses. E, portanto, ele tinha que tentar superar esse desamparo fundamental. E pensou que o melhor era, um bocadinho acima das possibilidades dele, ir lá acima ao Olimpo e trazer o fogo. Com o fogo nós compensamos a ausência de pelo grosso, compensamos a ausência de garras, porque podemos tornar a carne mais tenrinha, seja ela de vaca ou de cavalo, mas através do fogo podemos desde não ter dentes para comer, desde que não seja bem passado. E, portanto, ele achava que não estava a cometer nenhum crime especial, não ia praticar nenhum ato de dívida impagável, e lá foi ele buscar o tal fogo que ainda nos dá um certo sentido de pertencermos a um lugar bonito da criação. E se pensarmos depois nos outros enredos do teatro grego, percebemos que todos eles estão orientados pela questão fundamental da dívida, que é quanto tempo se demora a pagar a dívida.
o tempo é central no teatro grego. Há imensos historiadores do teatro grego que dizem que esse é o tema do teatro. O tema do teatro é saber qual é o tempo exato. O tempo não é o momento exato para roubar o fogo. É o tempo necessário para pagar o facto de eu ter roubado o fogo. Quanto tempo é que eu vou ainda ficar a pagar uma dívida? E logo esta questão do tempo é decisiva na construção do próprio objeto teatral. Porque para haver teatro tem que haver uma simultaneidade entre alguém que está a ver e alguém que está a representar. Temos que combinar um tempo, combinar uma hora para começar. Desculpa, eu sei que cheguei atrasado, mas isso também faz parte do universo do teatro, que é uma certa expectativa, vem, não vem, vai aparecer, fui aldrabado, não fui aldrabado. Já foi propositado, não é? Foi tudo muito estudado. E tem que haver um acerto de tempos. E, por outro lado, também tem que ver com disponibilidade para eu passar um tempo em que não vou fazer nada, que vou estar ali à espera que alguém diga qualquer coisa à minha frente. E os ingleses têm uma expressão gira, que é o entertainer. O entertainer é aquele que vem entreter. E o que é entreter? É manter as pessoas mais ou menos bem dispostas entre dois tempos. Há o tempo do trabalho, há o tempo do sono, e há ali um entretempo, não é? Que é o fim do trabalho e o princípio do sono, em que as pessoas têm que se entreter. Manter-se entre aqueles dois acontecimentos. Então veio o entertainer para entreter o pessoal durante aquele tempo. E, portanto, o teatro foi criado para ocupar um certo tempo entre tempos. E esse tempo tem que ser mais ou menos negociado para que as pessoas coincidam, para que as pessoas que estão a ver coincidam com o tempo das pessoas que estão a representar qualquer coisa. E, portanto, esse é o primeiro molde do teatro, que é esse tempo negociado, esse tempo da simultaneidade entre o que vê e o que representa. Mas depois, os enredos todos do interior do teatro são enredos temporais. A começar pela decisão, que nós hoje achamos que é completamente ridícula, a decisão de que tem que haver uma unidade do tempo na tragédia grega. Não havia flashbacks. Não se começava com o Édipo velhinho e depois voltávamos ao Édipo curto. Então, a sequência temporal tinha que ser contínua. Não podia haver saltos no tempo. Nem podia haver intervalos por preencher. Nós, no teatro grego, quando começamos a ver a cena, sabemos que não vai haver interrupções e começa numa ponta e acaba na outra. E aquilo demora um certo tempo e tem que haver uma unidade do tempo. A regra da unidade do tempo, como a regra da unidade do espaço. No teatro grego não começava a cena no pórtico da entrada de Tebas e depois passávamos para o quarto da Jocasta. Não, era tudo ali à porta. Havia uma regra da unidade do lugar e unidade do tempo. Mas como é que, havendo uma continuidade do tempo, se pensa o tempo? E também aí foi uma descoberta lindíssima dos gregos, é que o tempo que os heróis estão a representar, isso que não permite saltos, nem interrupções, nem regresso ao passado, nem antecipações do futuro, esse tempo já contém todo o passado e contém todo o futuro, porque é um tempo de pagar dívidas. Porque quando o herói entra em cena, ele tem uma dívida do caraças, do qual nunca mais se liberta. Ele pode dizer que não fui ele, foi o pai, foi a avó, que fez aquele crime horrível, mas há que pagar. E o que se vê em cena são os diferentes modos do herói ir pagando uma dívida que já está a pesar sobre ele e que ele quer libertar, não só se quer libertar a si da dívida, como quer libertar todo o futuro da dívida. Portanto, o momento do teatro é um momento de desenlace decisivo face a um passado imenso, está carregado de dívidas, e um futuro que se quer libertar das dívidas. E, por isso, a grande peça que é considerada paradigmática do teatro trágico grego é a Oresteia. A Oresteia que termina, precisamente, no momento em que o Orestes, que ia pagar a dívida, ter assassinado a Clitemnestra, por sua vez tinha assassinado o Agamenon, por sua vez tinha assassinado a Ifigénia. Portanto, há aí uma sequência de dívidas que têm que ser pagas, e normalmente as dívidas são pagas, como o Shakespeare percebeu, no Mercador de Veneza, o Shylock, o judeu, o Shylock é o tipo que vem cobrar uma dívida e as dívidas pagam-se com o seu próprio corpo.
É uma coisa que eu não percebo como é que o Vítor Gaspar não percebeu. Dê-me umas 30 chicotadas e deixem-me a casa em casa. Eu digo, levem-me o fígado, ok? O Sherlock era o fígado, que eu estou a ver. Fiquem com o fígado, mas deixem-me o apartamento, não é? Porque é que não tirar tudo e não tocam no corpo? Não é? Porque é que hoje o corpo é tão sagrado para pagar dívidas? Claro que se pode dizer, não, desde o tempo da SIDA ninguém dá o corpo para pagar dívidas. Mas não é preciso pagar dívidas na cama. Podia pagar dívidas, cortem um braço, levem-me um dente. Mas ninguém quer tocar no meu corpo, quer só tocar no salário, no 13º mês. Como se o Vítor Gaspar nunca tivesse lido Shakespeare, nunca tivesse, ou como se os alemães nunca tivessem. Isso é que é terrível. É que justamente os alemães, que nos andam a cobrar dívidas dessa maneira, foram eles que inventaram a forma mais radical de pagar dívidas, que são os fornos crematórios. Porque eles, nos anos 20 e 30, começaram a descobrir que todos eles andavam a ganhar imenso dinheiro a uns tipos muito especiais, que eram os judeus. Porque, de facto, o Shakespeare, não é por acaso que o Sherlock é judeu. Porque, de facto, ao longo da história do capitalismo, havia uns tipos que tinham condições excepcionais para emprestar dinheiro, que eram os judeus. Porque, precisamente, o cristianismo proibia que se emprestasse dinheiro com juros. Portanto, se não há para receber juros, ninguém presta dinheiro. Nós percebemos também isso. Mas foi preciso que os judeus, que não se sentiam vinculados pelas leis do cristianismo, pudessem emprestar dinheiro. E o capitalismo deve muito a esses senhores, os judeus, que emprestavam dinheiro. E os alemães perceberam isso na década de 20. Perceberam que estavam todos a dever dinheiro a uma central sionista que possuía todos os créditos. E então a solução foi a mais simples. Pega-se os gajos que estamos a dever dinheiro, diz que eles são judeus, arranja-se uns fornos crematórios, campos de concentração, acaba-se com a dívida, com os judeus, e compram-se outras coisas. Ora, os alemães estão a fazer o mesmo connosco. Acham que nós também somos judeus, e em vez de nos mandarem para um campo de concentração, deixam-nos ficar aqui em Portugal, sacam-nos o dinheiro todo, até que há um momento em que já só há coisas para queimar. E tudo tão sequinho. E aí torna-se um forno crematório universal. Ora, não será que temos outra forma de pagar as dívidas? E aí o que é exigido no teatro é que eles sim descobriram que há uma outra forma de pagar as dívidas. E é aí que o teatro, a sequência da tragédia grega, a Oresteia, é deslumbrante. É que no momento em que o Orestes está preparado para pagar a sua dívida com o seu próprio corpo, como a Clitemnestra tinha pago, e como o Agamenon, né, vem um tribunal divino, as Irinhas, e o tribunal divino olha para o Orestes e diz: pronto, já chega. Já está tudo pago, podes ir em paz. E os gregos, ao verem o último momento, a última cena da Oresteia, os gregos dizem: pronto, libertámos-nos do passado, já não há mais deveres para ninguém, agora só há não a dimensão da dívida, mas a dimensão do dever moral. E há muitos intérpretes do teatro que dizem que a Oresteia é o momento fundamental da história da humanidade, na sua versão ocidental, em que precisamente se passa da ideia de dever como dívida para a ideia de dever como respeito a um conjunto de códigos, um conjunto de preceitos, ou seja, para a transformação da dívida na invenção da moral. E aí o Nietzsche, já nome esta sala, o Nietzsche foi genial. O Nietzsche estava obcecado precisamente com o tema da tragédia. O primeiro livro do Nietzsche, precisamente, chamava-se O Nascimento da Tragédia. Mas queria perceber como é que surgiu a tragédia na Grécia. E a primeira tese do Nietzsche sobre o nascimento da tragédia é uma tese que é muito popular, que já deu várias voltas ao mundo, que é sobretudo praticada nos países tropicais, sobretudo no Brasil. No Brasil, Nietzsche é muito popular, e é sobretudo muito popular a obra O Nascimento da Tragédia. Porquê? Porque Nietzsche diz aí que a tragédia veio dos rituais dionisíacos, dos bacanais, onde a malta bebia, que se fartava, dançava, depois contava com os outros, e que teria sido esses rituais dionisíacos que têm tido origem o teatro. Os gregos, os brasileiros adoram essa versão. Não há colóquio no Brasil sobre Nietzsche que não tenha 50 comunicações sobre os rituais dionisíacos e em que medida que o samba brasileiro retoma ou não retoma a tradição dionisíaca das bebedeiras coletivas. Mas essa foi a tese do Nietzsche jovem. O Nietzsche, mais crescidinho, começa a olhar para o teatro
para a tragédia, e diz, não, o teatro não vem do exílio, vem da experiência da dívida. Vem do facto de os gregos terem percebido que uma das formas de pagar a dívida era praticar o direito sobre o corpo daquele que deve. E deter-se a massacrar, a extirpar o corpo do devedor. E depois Nietzsche formou, e esta tese foi formada numa das últimas obras de Nietzsche, que é a genealogia da moral. De onde é que vem a moral, como Nietzsche? Diz que a moral vem do facto de haver uns indivíduos que gostam de torturar, gostam de massacrar outros. Mas têm que ter uma razão para o fazer, tem que ter uma justificação. E qual é a justificação? Emprestam dinheiro. Emprestam dinheiro a alguém e essa pessoa ingenuamente aceita que lhe empresta dinheiro e a partir daí tem a vida desgraçada. Então, o gajo que empresta, vamos chamar a polícia, então pode fazer tudo o que quiser sobre esse indivíduo e só, até muito tarde, a pessoa não ter o direito de não tocarem no corpo que está a dever dinheiro, não pode ter mais de 100 anos, não é? Claro que não foi respeitado pelos alemães em Auschwitz, mas nas leis universais, coisa era assim. Ora, o Nietzsche percebe que os empréstimos não são praticados porque nós temos falta de dinheiro. Os empréstimos são praticados porque há pessoas que conseguem amealhar dinheiro suficiente para depois convencer outras a virem pedir dinheiro emprestado para depois elas terem o prazer de destruir a vida de quem caiu na asneira de aceitar que eu lhe emprestasse. E o Nietzsche diz, é aqui que está a origem do teatro. É um conjunto de papalvos que acham que podem vir pedir dinheiro emprestado e depois ficarem, não é, longe do castigo terrível dos tribunais e dos credores. Portanto, nós dedicamos este mês ao teatro, mas no fundo nós dedicamos à dívida, porque é preciso também dizer que nós todos estamos aqui porque há uma dívida que não foi paga. O proprietário deste edifício, o Oliveira, o presidente do Benfica, comprou a antiga fábrica de material de guerra para fazer um grande empreendimento do outro lado e entretanto, Lehman Brothers faliu e faliram não sei quantos outros e o senhor não pôde pagar a sua dívida e o banco ficou com o edifício e agora não os consegue pôr na rua e nós, enquanto a dívida não é paga... Dizia que a versão do primeiro Nietzsche com... Onde é que são os jovens brasileiros que vêm cá? Mas já vêm aí, não saiam daqui.